Irina, ao ouvir as palavras de Pervin, empurrou ele depressa. Ele olhava para ela com certa mágoa, não sabia por que ela estava agindo dessa forma. No entanto, o aroma fazia com que ele esquecesse de qualquer outra coisa. Mas parecia que ele já tinha entendido o que estava acontecendo, por isso procurou por debaixo do vestido dela. Assim que encontrou o pacotinho, contou para ela que aquilo era um perfume, feito com as glândulas aromáticas do raro cervo branco. Assim que ouviu isto, Irina se lembrou da senhora Tilly. O duque apenas jogou o sachê fora enquanto a duquesa tentava se explicar. Ele sabia que o sachê de almíscar era uma forma das mulheres seduzirem seus homens. Ele disse que ela estava com todos os indícios que quisesse seduzi-lo e apontou sua maquiagem e vestido elegante. A protagonista ficou chateada e disse que não iria desperdiçar o trabalho duro das empregadas que arrumou ela com tanto carinho. Quando ela disse que permaneceu arrumada apenas por causa das empregadas, Pervin não acreditou. Mas resolveu confrontá-la, dizendo que ela também deveria realizar um desejo dele. Ele falou isso bem próximo a ela. Dizia que por ser seu marido, ele era mais importante do que as empregadas, e deixou Irina em uma situação difícil. A protagonista começou a ficar desconfiada ao chegar mais cedo. Mas por que ele foi procurar ela justo naquela cabana? Ela pensava assim quando notou que estava sendo erguida e carregada nos braços de Pervin. Enquanto ele carregava ela para próximo da cama, ela perguntou o que ele estava fazendo. Ela não sabia por que de repente o duque estava agindo daquela forma. Depois de colocá-la deitada confortavelmente, ele continuou a encarar. Ela pediu que ele saísse de cima dela, mas em vez de fazer isso, ele apenas começou a sussurrar palavras em seu ouvido. Perguntava o que ela faria se ele não quisesse. Ela dizia que os empregados da mansão deveriam estar procurando por ela. Ela perguntou se o líder da casa, Charles, não tinha vergonha de tentar agarrar uma mulher em um local isolado como aquele. Ela dizia que não era diferente do que acontecia com os animais nessa hora. Nessa hora, ela deixou Pervin extremamente furioso. Mesmo assim, ela continuava dizendo que se ele fosse fácil seu corpo sobre o dela daquela forma, não era diferente de um animal. Ele já estava bravo e pediu a Irina que não o provocasse, mas ela não iria mudar a sua posição. Com o calor da discussão, Pervin sentiu-se quente e resolveu tirar a camisa. Com isso, mostrou o seu corpo definido. O mesmo corpo que fazia a Irina encher os olhos e ficar acalorada. Ele disse que ela foi quem estimulou ele primeiro. Ele falou que de repente se lembrou do que ela tinha dito na primeira noite deles. Parecia que ela tinha dito que iria se vingar dele algum dia, e ele achava que isso já estava acontecendo. Falou que antes ela tinha dito que faria com que ele se apegasse para depois fazê-lo sofrer pela vida toda. Depois disso, olhando fixamente para Irina, o duque perguntou como ela se sentia agora que tinha concretizado a vingança. Ela achava estranho, ele não poderia estar se apegando a ela na móvel. Ele nunca demonstrou afeto por Irina. Isso não era a história original. Por isso, ela tinha dificuldades em acreditar que isso pudesse estar acontecendo. Mas a protagonista foi esperta e falou que não estava interessada em vingança. Já tinha escolhido viver pela paz. E quando Pervin perguntou a ela quem acreditaria, ela respondeu que sabia que ele acreditava. Isso fez com que ele ficasse congelado por um tempo. De repente, ele olhou pela janela e disse que de qualquer forma os dois não poderiam sair, pois começou a chover. Enquanto ele falava isso e ainda estava sobre Irina, a barriga dela ronfou. Ele saiu de cima dela procurando a camisa, dizendo que sabia que ela estava com fome. Organizou a mesa e pediu para ela se sentar para conversar e comer. Ela dizia que a comida não era o mais importante. Precisavam conversar e chegar a um acordo. Mesmo assim, o duque conseguiu convencer a Irina a se sentar e comer. Ele dizia que estava feliz por ter levado pães e um vinho por precaução. Queria que ela experimentasse o vinho de framboesas. Irina gentilmente aceitou a oferta. Ele apenas observava a Irina com a taça de vinho na mão. Ela parecia tão linda e ainda mais com aquelas migalhas próximo à boca. Depois que ele tentou limpá-las, Irina ficou brava. Pervin distanciou um pouco. Ele estava feliz e não queria deixar Irina brava. Depois ela falou sobre dormirem juntos. Ela falou que era dever oficial como duquesa, por isso deveriam decidir o que fariam. Ela propôs dormirem no mesmo quarto, porém em camas separadas, mas o duque não aceitou. Ele disse que nenhum marido e esposa dormiam em camas diferentes. Além disso, os empregados poderiam achar estranho. Ele disse a ela que não precisava se preocupar, pois jamais forçaria nenhuma situação na qual ela não estivesse satisfeita. Ela achava que era uma boa ideia os dois
dois não fazerem algo que desagradasse a outra pessoa. E com relação a ter filhos, ela queria que ele discutisse isso com alguém que ele amasse ou viesse a amar um dia. Mas ele achava inadmissível pensar em outra mulher senão ela. Muito bravo, disse que faria exatamente isso. No início, ela achava que tocar no assunto de uma criança incomodava o Duque, mas não era o caso. Ele se incomodava quando o assunto era outra mulher. Depois que o clima acalmou, o Duque acendeu a lareira para que ficassem aquecidos. Enquanto isso, a protagonista folheava um livro. Olhava pela janela e percebia que a chuva forte não parecia ter intenção de parar tão cedo. Observava a cama onde Pervin estava deitado e sabia que acabaria dormindo ali. Enquanto isso, ele apenas a acompanhava com o olhar. Ela se aproximou e perguntou se ele pretendia dormir na cama. Ele ficou estranhamente confuso, pois tinha a impressão de que já haviam concordado em dividir o mesmo espaço. Ela se virou e declarou que dormiria no chão naquela noite. Mas, quando começou a se afastar, ele segurou sua mão. Puxando-a com delicadeza, pediu que dormisse ao seu lado. Comentou que, se fizesse o que quisesse, ela poderia acabar pegando um resfriado. Ao puxá-la, Pervin a colocou novamente em uma situação complicada. Ela disse que não era necessário, pois aquilo poderia ser desconfortável para os dois. Mas ele não parecia disposto a desistir tão facilmente. Quando começou a acariciar o ombro dela, a jovem o encarou. Naquele momento, ele explicou que só queria mantê-la aquecida, já que o frio estava intenso. Ela insistiu que ficaria bem no chão e que ele não precisava se preocupar. Porém, ao se afastar um pouco de Pervin, começou a sentir frio. Imaginou que, depois de se enfiar debaixo do cobertor com ele, não conseguiria mais sair. Estava tão cansada que seria fácil dormir até mesmo ao lado dele. Não demorou muito para que a protagonista pegasse no sono. Enquanto ela dormia, Pervin a observava. Ele pensava que queria ser carinhoso com ela por toda a vida. Abraçando-a enquanto dormia, desejava que ela também fosse gentil com ele. Perguntava-se se estaria tudo bem amá-la como antes. Enquanto dormia, ela começou a fazer pequenos sons. Isso chamou a atenção de Pervin. Ele notou que ela se aproximava ainda mais de seu peito. Aquilo deixava o jovem cada vez mais emocionado. Teve certos pensamentos, mas precisou se conter. Quando tentou se afastar para acalmar o ânimo, ela se apoiou ainda mais em seu corpo. Parecia sentir o cheiro do abdômen dele enquanto dormia. Toda aquela situação fazia o sangue de Pervin ferver. Por um breve instante, ele se entregou àquele abraço quente e aconchegante que Irina oferecia mesmo dormindo. Pensava que era injusto ela dormir tão profundamente enquanto ele estava ali, cheio de amor para dar. Enquanto sonhava, ela o abraçava com força. Cada vez mais, o sangue nas veias de Pervin fervia. Chegou a se perguntar se aquela forma atraente de dormir era o jeito habitual dela. Sabia que tinha sido o primeiro a amá-la e a desejá-la. Agora, ela estava na cabana, o refúgio ao qual ele sempre recorria após ouvir os insultos de Irina. Conforme seu sangue esquentava, Pervin ia se entregando aos poucos aos próprios instintos. Acabou tirando a camisa, mas, ao olhar para o lado, percebeu que não estava tremendo de frio. Sem pensar muito, pegou a coberta para envolver sua amada. Ao fazer isso, chegou perto o suficiente para sentir o perfume suave da pele dela. Também havia os sons que Irina fazia enquanto dormia. Movido pelo desejo, Pervin tocou o rosto dela para sentir sua pele macia. Chegou tão perto que quase encostou nos lábios dela. Porém, recuou ao perceber que estava indo longe demais. Acreditava que não poderia beijá-la sem o consentimento dela. Ainda assim, ao olhar para aqueles lábios, o Duque loiro ardia em desejo. Travava uma luta interna para manter o controle. Ao tentar conter os impulsos, acabou arranhando o próprio braço com as unhas. Pensou que não deveria se castigar, então virou-se para o lado e tentou dormir. Mesmo assim, era difícil ignorar o perfume que ela exalava e a beleza da sua pele. Mais uma vez, virou-se para ela e a abraçou, segurando-lhe os braços. Sentiu o quanto ela estava quente, quando antes pensava que fosse apenas uma pedra de gelo. Olhando-a intensamente, percebeu que era a primeira vez, desde o casamento, que conseguia abraçá-la assim. Desejou saber o que ela pensava naquele momento, temendo que ainda fosse a mesma mulher venenosa, a mesma que lhe causara tanto mal. Porém, desde o dia em que desmaiou, havia mudado completamente e ele não sabia explicar o motivo. No fundo, sabia que nunca havia contado o que sentia por todo aquele tempo. A verdade é que Pervin amava Irina com todas as forças. Com o coração e os instintos mais calmos, abraçou Irina para aquecê-la com o próprio corpo.
O dia amanheceu e, na grande mansão, Irina despertava. Ainda se espreguiçando, comentava com Pervin que a chuva já deveria ter acabado. No entanto, levou um susto ao perceber que, bem diante dela, estava a senhora Tilly. A governanta permanecia de prontidão, aguardando pacientemente o momento em que Irina acordaria. Irina estranhou estar em seu próprio quarto. Olhou ao redor tentando entender como havia parado ali, já que lembrava de ter adormecido com Pervin na cabana. Vendo a confusão no semblante da duquesa, a senhora Tilly contou que o duque a havia carregado pessoalmente da cabana até a mansão, logo no início da manhã. Ela descreveu o cuidado do mestre, dizendo que a carregara como se fosse uma peça rara e frágil de porcelana. Aproveitou ainda para revelar que o duque havia avisado que, em algumas datas, dormiria no mesmo quarto que Irina. A governanta dizia tudo com um sorriso radiante, como se pudesse já imaginar um herdeiro a caminho. Irina, no entanto, apertava com força os punhos sobre o lençol. Recordava-se de que, após algumas taças de vinho, havia concordado com Pervin em dormir juntos. O acordo era para evitar situações constrangedoras diante dos anciãos da família Charles. Mas, naquele instante, ela se desesperava ao descobrir que ele pretendia realmente dormir em seu quarto nessas ocasiões. A senhora Tilly abriu um leve sorriso, achando normal a duquesa reagir daquela maneira. Aconselhou-a a não se preocupar tanto. Disse que duvidava que o duque a deixasse sozinha por muito tempo. Sem perceber, suas palavras deixavam Irina ainda mais apreensivas, especialmente quando comentava sobre as frequentes visitas que o duque faria ao quarto da esposa várias vezes por semana. O único alívio para Irina era lembrar que o duque havia prometido jamais tocar nela sem o seu consentimento. Animada, a governanta quis saber como havia sido a noite anterior. Não tinha certeza se o sachê de almíscar havia surtido efeito. Segundo ela, até casais prestes a se divorciar reacendiam sentimentos profundos com aquele aroma. Enquanto ouvia, Irina recordava o olhar acusador de Pervin, insinuando que ela tentava seduzi-lo. Por isso, declarou que não queria mais usar aquele sachê. A senhora Tilly retrucou que nem seria necessário, pois o duque a desejava sinceramente. Nesse momento, Mariana entrou no quarto de forma apavorada. Deveria ter batido antes e por isso recebeu uma bronca. Mas estava ofegante, trazendo uma mensagem urgente do duque. Ele informava que retornaria por volta das 2 da tarde e levaria Irina a uma boutique para escolherem juntos o vestido para o baile. A governanta, surpresa, quis confirmar se a duquesa já sabia de algo. Irina, porém, não havia conversado com Pervin sobre o assunto e não entendia o motivo de ele ter decidido irem juntos à boutique. Tilly então revelou com toda a calma que iriam à famosa maison de Madame Catherine Fuentes. Irina nem fazia ideia de quem era, mas ficou sabendo que se tratava de uma renomada estilista. Conseguir horário com ela era praticamente impossível. Aquilo só reforçava o quanto o duque prezava pela aparência perfeita da duquesa. Mariana aproveitou o momento, perguntou se o casal havia brigado na noite anterior. Ia dizer mais, mas Tilly segurou a sobrinha teimosa pelas orelhas, advertindo-a de que não sabia do que falava. Ainda assim, Irina quis saber o que Mariana queria dizer. A moça comentou ter visto manchas de sangue nos lençóis em vários pontos. Irina achou estranho, afirmando que haviam dormido bem e que nada de anormal havia acontecido. Tilly, apressada, tampou a boca de Mariana e explicou que aquelas manchas eram apenas vinho, algo que ela mesma havia confirmado. Garantiu à duquesa que não precisava se preocupar, pois já havia verificado tudo. Irina, aliviada, acreditou que agora poderia descansar sem novos mal-entendidos. No fundo, Tilly sabia que o duque havia arranhado a própria pele para conter seus desejos. Esse autocontrole vinha desde a infância. Ela estava decidida a guardar para sempre o segredo daquela noite. Enquanto isso, no castelo, o duque Pervin respondia à pergunta sobre seu ligeiro atraso. Quando perguntaram se havia algo de errado em casa, respondeu com ar satisfeito que tudo estava bem. Os rumores sobre o relacionamento do casal já haviam se espalhado, principalmente desde que viram a bela duquesa irradiar alegria ao cantar para o marido. Muitos que ainda não a conheciam pessoalmente estavam ansiosos para vê-la no baile imperial. Alguns até comentavam que talvez logo houvesse a notícia de um bebê a caminho. Esses comentários incomodavam Pervin, que não gostava de ver Irina tratada apenas como uma futura mãe. Quando um dos anciãos ofereceu um medicamento para ajudar na gravidez, ele perdeu a paciência. Respondeu com firmeza, dizendo que não permitiria que ninguém colocasse pressão sobre a duquesa. Em seguida, afastou-se, alegando que precisava ir falar com o imperador.
Enquanto caminhavam, o imperador perguntou a Pervin por que ele havia se atrasado. Seu amigo sorriu dizendo que o duque o tinha feito esperar por 1 hora. Mas o imperador gostava de duelar pela manhã com o duque Pervin. Quando o imperador quis saber se Pervin não poderia dedicar esse tempo a ele, o amigo respondeu que sim. Como sempre, a plateia se reunia quando o imperador ia duelar com o duque. Todos os guardas se aproximavam para assistir aos dois em combate. Já se preparavam para começar, então cada um retirou o paletó. Pervin tirou a gravata vagarosamente, como se estivesse se preparando psicologicamente para o duelo. O imperador perguntou por que Pervin sempre duelava usando camisa. Ele não entendia, pois achava que seria melhor cruzar espadas sem camisa, muito mais confortável. O imperador não sabia por que Pervin era tão tímido, já que eram amigos há vários anos. Perguntou se era por falta de confiança no próprio corpo. Sendo confrontado dessa forma, Pervin se irritou e tirou a camisa, revelando um corpo modelado e impecável. No entanto, o que realmente chamou a atenção do imperador foram os curativos nos braços de Pervin. Percebendo o olhar do amigo, Pervin perguntou o que estava acontecendo. O duelo já podia começar, pois Pervin estava como o imperador queria, de corpo à mostra. Agora, o imperador sabia que deveria levar o combate a sério. Os dois eram amigos de longa data e estavam acostumados a essas disputas. O imperador costumava aproveitar esses momentos para conversar sobre a vida e descobrir mais sobre Pervin. Naquela ocasião, perguntou se o amigo havia tido uma noite agradável como um marido apaixonado. O loiro achou estranha tanta curiosidade sobre sua intimidade. Sorrindo, o imperador disse que apenas estava se distraindo e demonstrando preocupação por causa das marcas nos braços do amigo. O duque não tinha percebido que a atadura havia saído, revelando marcas de unhas. O imperador presumiu que elas tivessem sido feitas por uma mulher. Para evitar o assunto, Pervin intensificou o duelo, tentando impedir o amigo de falar. Avermelhado, pediu que focassem apenas na luta. Estava decidido a deixar a intimidade com a duquesa fora da conversa. Como duelavam havia anos, cada um sabia prever os golpes do outro. Conseguindo se aproximar, o imperador comentou que não havia problema em ter uma noite calorosa com a esposa. Disse também que algumas mulheres eram selvagens o suficiente para deixar marcas de amor. O imperador garantiu que o amigo não precisava se preocupar com ferimentos tão pequenos, talvez fosse apenas um gesto de retribuição. Pervin, irritado, disse que não era o caso. O imperador então quis saber se o amigo havia feito aquelas marcas em si mesmo. O duque, obviamente, não admitiu que se machucara para conter-se após estar tão próximo da esposa, Irina. Ele preferiu apertar ainda mais o duelo. Mais uma vez venceu o imperador, que pediu para o amigo ir com calma. Ainda comentou que ele devia ter sido muito apaixonado para a esposa deixá-lo com tais marcas. Pervin ficou tão furioso que aplicou um golpe arremessando a espada do imperador para longe. O susto fez Sua Alteza cair sentado no chão. O duque, então, apontou a ponta da espada para ele, mas ambos sabiam que era apenas uma disputa amistosa. Na ocasião, o imperador percebeu que Pervin estava realmente diferente. Os guardas que assistiam ficaram eufóricos, pois adoravam ver a dupla em ação. Após tudo, Pervin agradeceu à majestade pela honra do duelo. Depois, inclinou-se o suficiente para cochichar que o imperador não deveria se meter em assuntos conjugais. O imperador ficou satisfeito, vendo isso como um sinal de que o relacionamento do amigo estava no caminho certo. Sorrindo, mesmo após perder, o imperador disse que não era a primeira vez que isso acontecia. Insistiu que Pervin deveria aproveitar o rosto bonito para conquistar mulheres. Enquanto dizia isso, lembrava-se da expressão de Irina ao ver o duque sem camisa. O imperador achava que o semblante do amigo tinha dito tudo, e talvez não tivesse funcionado bem. Como amigo, sugeriu que se o corpo não fosse do agrado de Irina, ele poderia conquistá-la com palavras e mais atenção. Ouvindo isso, Pervin saiu apressado, pois precisava levá-la ao ateliê para escolher um vestido. Enquanto caminhava, pensava que talvez seu corpo não fosse do gosto da esposa, e se fosse o caso, ele não sabia o que fazer. 4 anos atrás, um gênio surgiu no mundo da moda. Tratava-se de Catherine Fuentes, uma renomada designer cujas criações eram cobiçadas por todas as damas do império. Sua reputação e senso fashion eram tão singulares que cada vestido feito por ela se tornava um tesouro.
Todas as garotas sonhavam em, ao menos uma vez na vida, usar uma de suas peças. Porém, Catherine não vendia suas criações para qualquer um apenas por terem dinheiro. Ela era famosa por sua atitude ousada e elegante, mas também por ser seletiva com suas clientes. Até mesmo a grande Catherine tinha uma inspiração. Sua ídola era ninguém menos que a temida duquesa Irina. Ao saber que a própria duquesa a visitaria, Catherine ordenou às empregadas que não deixassem sequer um grão de poeira no ateliê. Naquele dia especial, Catherine estava nervosa. Precisava que tudo fosse perfeito, pois sabia que a duquesa Irina era a responsável indireta pelo sucesso de seu ateliê. Todas as peças que criara ao longo da vida tinham como fonte inspiradora sua musa, Irina Lilian. Enquanto isso, em uma elegante carruagem, Irina viajava ao lado do marido, o Duque Pervin. O calor dentro da carruagem estava insuportável e ainda assim ela precisava ouvir o marido reclamar de dores no corpo. Irina se perguntava o que ele teria feito no Palácio Imperial para voltar tão dolorido. Quando olhou pela janela, a capital se revelou diante de seus olhos e ela ficou encantada. Era a primeira vez que deixava a mansão desde que havia despertado naquele corpo e naquele mundo. Até então, permanecera reclusa na casa Charles. Pervin observava a esposa com um olhar afetuoso, satisfeito apenas por vê-la sorrir diante da paisagem. Irina, animada, comentou que em dias tão ensolarados eles deveriam sair para aproveitar o clima. O Duque estranhou a atitude, afinal aquela mulher havia passado 4 anos dentro de casa, alegando odiar tanto o lar quanto o marido. O que ele não sabia era que, na verdade, a mulher diante dele não era mais a mesma. Ao notar uma mancha na camisa do marido, Irina perguntou o que havia acontecido. Pervin, desconfortável, mudou de assunto e tentou cobrir o local com a mão. Garantiu a ela que sempre manteria sua promessa, mas antes que pudesse continuar, a carruagem passou por um buraco e balançou violentamente. Irina foi lançada para o colo do Duque, que a segurou firme para evitar que batesse a cabeça. Ao fazer isso, sentiu dor no braço, mas não a soltou. Irina percebeu seu desconforto e insistiu em ver o ferimento. Ao erguer a manga da camisa dele, encontrou arranhões de unhas, algo que não estava lá na noite anterior. Ela perguntou se havia sido o gato da cabana o responsável, estranhando como um homem capaz de enfrentar um tigre poderia ser arranhado por um gatinho. Pervin afirmou que fora apenas um acidente e segurou a mão dela, dizendo que não precisava se preocupar. Ainda assim, Irina temia que ele tivesse contraído alguma doença do animal e sugeriu cancelar a visita à costureira para ir ao médico. O Duque recusou e disse que compraria o vestido mais lindo para ela. Irina insistiu, demonstrando preocupação, o que deixou Pervin confuso. Aquela mulher não era a mulher que o havia tratado com frieza por tantos anos. Então, olhando fixamente para ela, disse que tudo era culpa dela. Irina ficou surpresa e perguntou se havia feito algo enquanto dormia. Pervin desviou o olhar e se recusou a responder, mas ela insistiu, querendo se prevenir. De repente, ele abriu alguns botões da camisa e colocou a mão dela sobre seu peito, pedindo que sentisse como seu coração acelerava sempre que ela se aproximava. Irina, corada, disse que não era normal casados ficarem se tocando daquela forma. Ele, sorrindo, afirmou que era culpa dela por fazê-lo sentir assim. Antes que a conversa pudesse continuar, o cocheiro anunciou a chegada. Ao ver o casal tão próximo, pediu desculpas e disse que eles poderiam continuar depois. Irina, irritada, pediu para Pervin soltá-la, pois já estavam diante do ateliê. Ao entrar, Irina ficou encantada com um ambiente limpo e sofisticado. Finalmente, o Duque Charles e a duquesa foram recebidos por Catherine Fuentes, que os cumprimentou com entusiasmo. Catherine disse ser um prazer conhecer o casal e agradeceu pela visita. Também comentou que nenhuma roupa deveria superar a beleza de quem a vestia e que em seu ateliê não havia peça que se igualasse à beleza única de Irina. Segurando a mão da duquesa, declarou que havia preparado uma peça suprema especialmente para aquela ocasião. Com um sorriso, revelou que vinha desenhando aquele vestido há muito tempo, esperando o dia em que teria o privilégio de ver sua musa usá-lo.